Nessa manhã, vamos falar sobre o tema, ele está na forma de uma pergunta: você decidiu fazer a vontade de Deus? Você já decidiu fazer a vontade de Deus? É uma pergunta de Deus para o teu coração nessa manhã. Você já decidiu fazer a vontade dEle? Eu não sei se você já tentou ensinar algo para alguém que não estava interessado. Você já teve essa experiência? Quem tem filho sabe o que eu estou falando, não é verdade? Você já tentou mostrar algo para o seu filho e ele não estava nem aí? Uma tarefa de casa, por exemplo, tentou mostrar como arrumar a cama, ou fazer uma receita na cozinha, como ele tem muitas vezes o almoço já preparado, tem tudo na mão, bem arrumado. Você tenta ensinar, ele fala: não, tá bom, isso é fácil, eu entendi. Mas ele não presta atenção nenhuma, e no dia seguinte ele tem que repetir o que o pai e a mãe ensinou, e ele não consegue lembrar a ordem das coisas. Por quê? Da mesma maneira, quem vai aprender um idioma, se ele não tiver a motivação necessária, alguém vai aprender a falar inglês, aprender um outro idioma, e parece complicado, um monte de palavras que você tem que juntar, parece algo até impossível, muito difícil. Mas quando surge a necessidade, e alguém tem que viajar para outro país, quando você tem que se comunicar com alguém, você descobre a importância daquele idioma. Quando alguém de repente vai para o intercâmbio, vai viver em outro país, chega ali, todas as pessoas falando inglês, de alguma maneira ele vai ter que encontrar o caminho para poder se comunicar e aprender, não é verdade? Da mesma forma, o filho que de repente tem o café da manhã, o almoço, a cama arrumada, quando ele tiver que fazer por sua conta, certamente ele vai prestar atenção na receita, ele vai se lembrar dos passos, não é assim? Da mesma forma, queridos, nós só aprendemos quando vemos a necessidade, quando encontramos a motivação necessária. Agora eu te pergunto, por que tantas pessoas frequentam a igreja por meses ou anos, sem experimentar uma verdadeira transformação na sua vida? Muitos ouvem a palavra, mas parecem não ter entendimento dela, porque não são capazes de aplicar aquilo que aprenderam, os ensinos bíblicos, de forma que tenha fruto na sua vida, na sua família, não tem mudança. E por que isso acontece? Na verdade, a chave para compreender essa questão está na forma como nós recebemos a palavra de Deus. Se nós acolhermos a palavra com um compromisso genuíno, ela produzirá frutos em nós. Caso contrário, permanecerá estéril. O problema é que muitos ainda não assumiram um verdadeiro compromisso com Jesus e a sua palavra. Por isso o tema de hoje. E por causa disso muitos dizem: mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, ir ao culto ao domingo é difícil para mim, vou ter que acordar mais cedo. Estudar a palavra, eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Muitos mostram desinteresse. Outros, por sua vez, se põem a questionar a palavra e pensam que podem escolher aquilo que querem obedecer ou aquilo que é conveniente para si, sem perceber que é preciso primeiro decidir fazer a vontade de Deus, para que então o meu coração se torne um terreno fértil para a sua palavra. Você pode compreender isso? Hoje nós vamos continuar no capítulo 7 do Evangelho de João, e nós seguiremos de onde paramos na semana passada. Vocês se recordam? Nós vamos hoje do verso 10 até o verso 18. Nós veremos hoje a chegada de Jesus em Jerusalém para a festa dos tabernáculos e os primeiros ensinos de Jesus nessa ocasião. Nós vamos compreender hoje alguns princípios importantes, vamos destacar alguns princípios práticos fundamentais. Eu quero que você leia comigo João capítulo 7, nós vamos começar pelo verso 10, e daqui vamos até o 18. Contudo,
depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. A primeira palavra que nós observamos deste verso é contudo, o que mostra um contraste com aquilo que vinha anteriormente. O que nós temos antes desse verso foi onde nós paramos na última semana. Os irmãos de Jesus queriam que ele fosse para Jerusalém, vocês se recordam? Vá a Jerusalém conosco, para que você se mostre ao mundo, para que o teu nome seja famoso, para que todos te conheçam. Esse era o desejo dos irmãos de Jesus. Mas Jesus ficou na Galileia, enquanto os irmãos foram para Jerusalém primeiro. Jesus subiu depois, em segredo. Por quê? Jesus tinha o tempo certo de acordo com a agenda de Deus. Jesus não seguia a agenda do mundo, Jesus fazia a vontade do Pai para a sua vida, como nós vimos. Esse foi o tema da nossa última semana, a hora certa, o tempo certo. Jesus não seguia a agenda do mundo, Jesus seguia a vontade do Pai. Por isso, queridos, nós vemos um contraste entre Jesus e os seus irmãos. Os irmãos simplesmente seguiam a agenda do mundo. Jesus falou para eles: como vocês são do mundo, vocês não podem, ninguém os odeia, então vocês podem, qualquer tempo é bom para vocês, mas eu vou ficar mais um tempo. E Jesus então, como nós vemos, subiu à festa depois, em segredo. Ele chegou no meio, ele não foi a princípio, ele foi mais para o meio da semana. E por quê, queridos? Jesus não buscava a fama ou o favor do mundo, ele tinha uma missão clara a cumprir. Nós podemos ver que Jesus não atraía atenção desnecessária para si, por isso ele vai à festa depois em segredo. Nós vimos que a multidão emocionada que comeu os pães e peixes era guiada pelo mundo, a forma de pensar, de agir. Eles queriam ver sinais, eles tinham uma fé superficial, e eles poderiam ali precipitar uma entrada triunfal ou algo assim antes da hora. Por isso Jesus esperou o momento certo. Ele não foi na caravana ali com todo mundo, fazendo barulho ou mostrando-se ao mundo, mas ele foi no meio da festa em segredo. O primeiro ponto que nós podemos destacar hoje, e é uma lição de sabedoria que você pode aplicar na sua vida, e nós podemos aprender com Jesus, é esse aqui: não chame atenção desnecessária para si. Você pode me ajudar pregando e falar para quem está do seu lado aí? Não chame atenção desnecessária para si. Uau! Podemos aprender esse conselho de sabedoria com Jesus? O conselho do Evangelho é o contrário do mundo. Você vê que para o mundo é importante que alguém se exponha, que seja conhecido, que tenha fama. Um exalta o ego, o outro chama a morrer. Essa é a diferença do Evangelho e do mundo. Por isso, querido, não atrai atenção desnecessária para si. Cuidado ao expor a sua vida demais para os outros. Não fale dos seus problemas ou dos problemas da sua família para todo mundo. Que você possa preservar a sua vida, a sua privacidade, o seu matrimônio. Sabe, quando alguém sai falando dos seus problemas para qualquer pessoa, ele acaba se expondo desnecessariamente, sai falando do seu matrimônio para os demais familiares, e quando você vê o problema está passando na boca de todo mundo, isso só gera confusão, é uma exposição totalmente desnecessária. Se você precisar expor o seu problema para alguém, que seja para alguém espiritualmente mais experiente, que vai de verdade poder te ajudar. Muitas vezes o teu problema acaba servindo até de pedra de tropeço para o outro. Então não exponha a sua vida desnecessariamente. Há um outro tipo de exposição que é feita nos nossos dias, e que é preciso ter cuidado com o excesso de exposição nas redes sociais. Uau! Há tanta exposição desnecessária da vida pessoal para o mundo inteiro ver. Cuidado, para que você
não se exponha desnecessariamente. Cuidado para não viver em busca de likes, viver em busca da aprovação das outras pessoas. Sabe por quê? Porque a mesma multidão que aplaude é também a mesma que apedreja. Então, querido, aprenda com Jesus. Siga o conselho de sabedoria dele mesmo. Não se preocupe tanto em se mostrar ao mundo. Não se preocupe tanto em querer a validação das outras pessoas, porque esse é um caminho muito perigoso. Concentre-se primeiro em agradar a Deus e chamar a atenção dele. Preocupe-se primeiro em ser conhecido por Deus e seguir o caminho que Ele tem determinado para você. Ao invés de querer ser conhecido pelos outros, queira ser conhecido por Deus. Ao invés de querer a aprovação e a validação do mundo, preocupe-se em agradar o coração de Deus. Aleluia. Continuando, o verso 11 diz assim: os judeus o estavam procurando na festa e perguntavam: onde está aquele homem? Entre as multidões havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Ninguém, porém, falava dele em público. Por quê? Por medo dos judeus. Até aqui por enquanto. Veja só, os judeus estavam procurando Jesus na festa. E veja a forma como eles perguntavam: onde está aquele homem? Uma forma um tanto desrespeitosa, como se referiam a Jesus, aquele homem. Onde está aquele homem? O mundo odiou a Jesus por ele falar a verdade. O mundo odiava Jesus porque ele expunha as suas obras que eram más. E entre a multidão havia alguns boatos, como acabamos de ler. Alguns que tinham visto as suas obras diziam: ele é verdadeiramente um bom homem. Enquanto outros o acusavam de ser um charlatão. Não, ele está enganando o povo, é o que os religiosos diziam. Mas algo aqui nos chama a atenção. Eles falavam sussurrando pelo canto da boca: onde está aquele homem? Não, na verdade ele é um bom homem. Enquanto outros diziam: ele está enganando o povo. E por que eles falavam assim? Não podiam falar de Jesus em público por medo dos judeus. Por medo dos judeus, não podiam falar publicamente a respeito de Jesus. Aqui está o segundo ponto, para que você aplique na sua vida hoje, durante essa semana. Não caia na armadilha do medo. Você pode me ajudar pregando aí para quem está do seu lado? Diga para ele: não caia na armadilha do medo. Se alguém falasse abertamente sobre Jesus, eles poderiam ser perseguidos, poderiam ser odiados também. Se um judeu fosse pego falando de Jesus, ele poderia ser expulso da sinagoga. E isso na época era algo sério, porque a sinagoga era como a comunidade, a pequena comunidade. Se alguém fosse pego falando de Jesus, poderia ser expulso da sinagoga. Uau! Seria excluído da comunidade. No linguajar dos nossos dias, seria cancelado quem fosse pego falando sobre Jesus, ou seria considerado uma ralé, gente ignorante que crê em Jesus, e por aí vai. Querido, veja só, ouça a palavra do Senhor nessa manhã. O inferno sempre levantará ameaças para que você não fale abertamente sobre Jesus. Você pode compreender? Vozes do inferno se levantam para te amedrontar, para te paralisar. Se você falar de Jesus, você não vai ser aceito pelos seus amigos. Se você falar de Jesus,
você vai ser ridicularizado. Se você contar para os outros que você está indo na igreja, o que será que eles vão pensar? O que será que eles vão falar? Se eu colocar nas redes sociais um versículo ou uma palavra, eu vou acabar perdendo seguidores. Se você falar no trabalho, se você no seu trabalho se posicionar como um cristão e se recusar a fazer aquilo que é ilegal, que é incorreto, você pode perder o emprego e por aí vai. São tantas ameaças para te paralisar e não permitir que você expresse a sua fé, que você fale abertamente sobre Jesus. Há muitas ameaças que o inferno levanta, cheias de engano, cheias de astúcia, para querer te silenciar, pois o diabo sabe que é pela pregação do evangelho que o mundo será salvo, não há outra forma. Portanto, querido, não caia nessa armadilha do medo. Posicione-se, levante a sua voz como um instrumento de Deus, como luz para esse mundo, por onde quer que você vá, que você testemunhe o que Jesus fez por você, que a palavra da pregação do evangelho esteja na tua boca. Marcos 16, dos versos 15 ao 18, diz assim: ele lhes disse: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja só, vão por todo o mundo, é uma ordenança de Jesus, é a grande comissão, e pregue o evangelho para todas as pessoas, porque quem ouvir a palavra e nela crer será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma questão de vida ou morte. Por isso Jesus ordenou que toda a igreja, todos os seus discípulos fossem por todo o mundo e pregassem o evangelho a todas as pessoas. E continua: estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Esses são os sinais que acompanharão a pregação do evangelho. Esses são os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Por isso não tema, erga a sua voz como um representante de Cristo nessa terra, para essa geração. É uma ordem de Cristo para mim, para você, para toda a igreja. Talvez você tenha no seu convívio, dentro da sua família, sentado na mesa ao lado do trabalho, ou algum vizinho, que você seja o único verdadeiro cristão que ele conhece. Sabe o que isso quer dizer? Se você se calar, o que será dessas pessoas? Se você se calar, como eles serão salvos? Preste atenção, querido, que haja um despertamento no teu coração hoje. O destino eterno das pessoas ao teu redor está em jogo. Se um dos seus amigos, se um dos seus familiares, se alguém próximo a você for chamado hoje, ele pode ser salvo ou pode ser condenado. Por isso, que você possa tomar a autoridade, a coragem, erguer-se como um verdadeiro cristão nos nossos dias. Obedeça a Deus e não aos homens. Tema a Deus e não tema aos homens. Jesus disse: olha, não tema os homens, porque tudo que eles podem fazer é matar o corpo. Tema a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar tua alma no inferno. Que você tenha visão da eternidade, querido. No mês passado, há 2 ou 3 semanas, vários dos nossos pastores e líderes fizeram as suas reuniões em lugares públicos. Alguns foram ao Museu do Ipiranga, ao Parque de Ibirapuera, alguns parques no ABC. Muitos de vocês estiveram junto com os pastores e líderes, adorando a Deus, evangelizando no local público. E quando alguém vai para um local público evangelizar ou adorar, fica pensando: ai, mas o que será? O que as pessoas vão pensar? E se vier alguém, se eu não for aceito? E você sabe que os jovens se reuniram, os pastores e líderes, algumas semanas, e eles só contaram experiências extraordinárias do que viveram.
Tantas pessoas se puseram a ouvir a palavra, tantas pessoas precisavam de uma oração, tantas pessoas com o coração aberto para Deus, e essa é a verdade, a maioria das pessoas precisa de uma oração, a maioria das pessoas quer buscar a Deus e não sabe como. É claro que sempre haverão aqueles que baterão os ombros, ou outros que ridicularizarão, mas nós precisamos nos erguer em fé, para levar a salvação aos perdidos. Alguns estavam contando um testemunho, de um rapaz que tinha perdido um ente querido, outro que estava a ponto de tirar a vida, e quando eles ali andando no parque foram abordar essas pessoas, eles receberam cada palavra, cada oração como da parte de Deus. Portanto, que você desperte e não caia mais na armadilha do medo, que você se levante como um verdadeiro cristão, que vai ser influência para esse mundo, que vai levar a palavra de salvação aos perdidos, que vai poder fazer a diferença por onde quer que você vá, amém? Eu estava ouvindo de um líder, que tinha um vizinho, que mora em frente à sua casa, e o vizinho sempre de cara feia, morava lá mais de ano, e ele nunca nem cumprimentou o vizinho, e as vozes, olha, mesma coisa, ai, se eu pregar o que vai ser, se eu for falar com essa pessoa, ele não vai querer receber, nossa, ele está de cara feia, não fala nem bom dia, como eu vou falar de Jesus para ele? Mas o Espírito Santo incomodou o coração do líder, que foi lá, num belo dia, mais de ano o vizinho morava lá, e nunca sequer tinha falado bom dia. Ele foi lá e cumprimentou, fez a sua parte, falou, bom dia, tudo bem? Eu sou aqui o seu vizinho de frente, como você está? E na mesma hora, o cara que sempre estava, o rapaz com a cara fechada, pegou, abriu um sorriso e falou, puxa, é mesmo? Eu já moro aqui há tanto tempo e nós nem nos cumprimentamos. Ele falou, puxa, eu queria me apresentar para você, e eu queria dizer uma coisa para você, no sábado nós vamos ter uma reunião de oração, aqui vamos falar sobre a palavra de Deus, e no mesmo momento ele falou, uau, eu estava precisando disso, que bom poder ouvir da palavra de Deus, certamente eu e a minha esposa estaremos com você. Então, você percebe a armadilha do medo? Satanás quer te paralisar, te impedir, colocar historinhas na tua cabeça, para que você por medo recue, não fale, não exerça o papel que Deus tem, porque é pelo testemunho e é pela pregação do Evangelho que as pessoas serão salvas, aleluia. Eu quero que você perceba, querido, o medo é uma estratégia do inferno, para te impedir, para impedir o propósito que Deus tem para a sua vida. O medo é fruto da incredulidade, mas a coragem é um fruto da fé. Que você tenha fé no Senhor, creia no propósito que Ele tem para a sua vida, por causa da armadilha do medo, por causa do medo, muitos não dão um passo para o ministério, muitos, ai, poxa, se eu liderar uma igreja na minha casa, como será? Eu não sou capaz, por medo, muitos são impedidos, mas o Senhor te chama hoje a ser forte e corajoso, a ser um homem e uma mulher de fé, a não cair mais na armadilha do medo, mas levantar-se como um verdadeiro discípulo de Cristo para essa geração, amém? Amém? Há um verso, nós vamos já continuar, Lucas 9:26, eu quero que você reflita nisso. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Uau! Reflita sobre isso. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier, quando voltar. Por isso, querido, que você se levante como um crente cheio do Espírito, para fazer a vontade de Deus nessa geração. Não caia mais na armadilha do medo. Continuando versos 14 e 15, de João 7. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntavam,
Como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? O ensino de Jesus deixou os judeus admirados. Ele ensinava de forma diferente. No meio da festa, Jesus foi ao templo. Ele não chegou fazendo barulho. Jesus foi em segredo. Mas no meio da festa, ele foi ao templo e começou a ensinar publicamente. Note que Jesus ele não estava escondido. Ele só procurou o momento certo. E ali no templo começou a ensinar. E o seu ensino trazia admiração para todos ao seu redor. Por quê? Porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Ficava claro que Jesus não tinha frequentado as escolas rabínicas, porque eles tinham uma maneira de falar. Os rabinos tinham uma maneira peculiar, eles repetiam os seus mestres do passado. Os rabinos costumavam a citar uma longa referência de autoridade, segundo o rabino tal que disse isso, ou trouxe essa interpretação, e o rabino tal, tal e tal, como se fosse uma jurisprudência jurídica. Os rabinos citavam ali os anteriores com uma longa tradição que eles tinham, mas Jesus, quando ia ensinar, ele dizia: eu lhes digo a verdade. Jesus, quando ia ensinar, dizia: em verdade eu lhes digo. Então eles olhavam para ele e diziam: uau, ele não ensina como os mestres da lei. Há algo diferente, ele não foi instruído na escola rabínica. Como ele pode saber tanto? Como ele pode ensinar desta maneira, com tremenda autoridade? Jesus mostrava sabedoria e autoridade que não vinha dos homens, mas que vinha de Deus. É interessante que o mesmo disseram a respeito de Pedro e João. Lá em Atos capítulo 4, Pedro e João vão pregar diante do Sinédrio. E eles chegam ali com autoridade. O Sinédrio era como o Senado. Os homens mais importantes e influentes. Eles tinham influência política e religiosa ao mesmo tempo. Pedro e João são levados ao Sinédrio e então eles anunciam Jesus com autoridade e dizem: olha, ouçam, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal, citando os Salmos. E então eles erguem sua voz e dizem: não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, debaixo do céu não há outro nome a não ser o nome de Jesus. E então o Sinédrio para, olhando Pedro e João, e dizem a mesma coisa: uau, como esses homens sem instrução conseguem falar dessa maneira. Atos 4,13, vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como olharam para Jesus e ficaram admirados com o seu ensino, com alguém que não frequentou a escola rabínica, olharam também para Pedro e João e viram a autoridade e o poder de Deus neles e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Agora, querido, o mesmo será com você. Que você possa levantar-se em autoridade debaixo do poder de Deus para corajosamente anunciar Cristo a essa geração. O terceiro ponto dessa manhã é exatamente esse: pregue o evangelho no poder do Espírito Santo. Diga para quem está ao seu lado: pregue o evangelho no poder do Espírito Santo. Aleluia! Conforme Cristo ordenou que fizéssemos na grande comissão. Comece sendo um exemplo, pregando com as suas atitudes, e quando você tiver uma oportunidade, compartilhe o seu testemunho e pregue as boas novas do Evangelho com sabedoria, com ousadia, aleluia, de acordo com o que Deus tem te ensinado, Deus tem te dado. Querido, é muito simples. Você pode começar com o seu vizinho da porta de frente que você nunca falou bom dia. Você pode começar com aquele que está sentado do lado da tua mesa no trabalho. Tantas pessoas já foram salvas assim.
tantas pessoas necessitadas, precisando de oração, de esperança, precisando de uma palavra e não tem nada. Deus quer te usar, querido. Deus tem um propósito, uma vontade perfeita para a sua vida. Que você possa olhar com compaixão para as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho e simplesmente poder contar do que Jesus fez na sua vida. Olha, eu era assim, foi assim que eu conheci Jesus, a experiência que eu tive com Ele é essa. E é isso que Jesus tem feito na minha vida hoje. Jesus Cristo é Deus, Ele veio nesse mundo como homem, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia e em breve Ele voltará. Essa é a palavra de poder, de esperança, de salvação que o mundo inteiro precisa e que você tem. Quando você fizer isso, as pessoas olharão para você e ficarão também admiradas. E dirão: uau, como ele pode falar assim? Como ela pode falar assim? Como ele tem tanta certeza? Como ele tem tanta autoridade? Como ela tem tanta autoridade? E logo reconhecerão que você esteve com Jesus. Logo reconhecerão o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Quem crê e recebe diz amém. Jesus conta o segredo do seu ensino, está lá no verso 16. Jesus respondeu: o ensino não procede de mim, mas vem daquele que me enviou. O ensino de Jesus não procedia dele mesmo, mas vinha do Pai. Aleluia. Jesus apresentava um pensamento independente, não segundo a tradição humana, mas isso não quer dizer que Jesus era arrogante, porque o seu ensino não procedia de si mesmo, mas vinha daquele que o havia enviado, procedia de Deus. E então o verso 17 diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Eu vou repetir: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Por isso, o tema dessa manhã: você já decidiu fazer a vontade de Deus? Aquele que decidiu fazer a vontade de Deus saberá de onde procede o ensino de Jesus. Você está ouvindo a palavra de Deus nessa manhã, correto? Mas há uma grande questão que você precisa responder hoje diante de Deus. Você está comprometido em fazer a vontade de Deus? Por que você veio aqui nessa manhã? Você já tomou uma decisão de ouvir a voz de Deus e obedecer? Porque essa é uma questão fundamental. É importante que você hoje decida fazer a vontade de Deus. Esse é um compromisso de fé. Sabe por quê? Deus se revela àquele que realmente o procura. A palavra de Deus, querido, não é para ser pensada, não é para ser filosofada, não é para ser avaliada, como se Deus fosse um objeto que eu e você podemos examinar, podemos discutir, e então decidir aquilo que me agrada, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, como se eu ou você pudéssemos ser juízes dos caminhos de Deus. Uou, quanta arrogância! Ouça, se não há sinceridade no seu coração, não há problemas em ter dúvidas sinceras, mas se não há sinceridade, se no seu coração você já decidiu seguir os seus próprios caminhos, a palavra de Deus não terá significado algum para você, e você será exatamente igual aos religiosos do tempo de Jesus, que tem olhos mas não vê, tem ouvidos mas não ouve, está sentado semana após semana ouvindo a palavra, mas não é capaz de aplicá-la, não tem transformação nenhuma em sua vida, nem testemunho e nem fruto. Preste atenção, querido,
O conhecimento de Cristo está aberto para aqueles que sinceramente decidiram fazer a vontade de Deus. A revelação divina, ela se dá de dentro para fora. Ouça, não adianta nada você perguntar a Deus: Deus, qual é a sua vontade? Se no seu coração você já decidiu fazer a sua. Se você pergunta para Deus qual é a vontade dEle, mas você já decidiu o teu caminho, Ele não te responderá. Ele simplesmente permitirá que você siga no engano do teu coração. Ouça, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, primeiro tome a decisão interna de segui-la. Primeiro firme um compromisso de fé. Abra mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Há algo muito interessante no Antigo Testamento, nós já estamos quase terminando, mas eu quero que você ouça esse exemplo. Davi decidiu construir um templo para Deus, quantos se recordam? E Davi então faz planos, ele diz: eu vou construir um templo lindo para Deus. E ele chama o profeta e diz: olha, eu quero construir um templo extraordinário para Deus. E o profeta, quando ouve os planos, ele diz: uau, isso parece muito bom, Davi, vai adiante, Deus vai te abençoar. Mas quando chegou de noite, o profeta foi dormir, Deus chamou o profeta e disse: ei, eu não quero uma casa, eu não pedi que Davi fizesse uma casa para mim, eu não quero que ele faça um templo para mim, na verdade eu vou permitir que o seu filho faça, mas eu não quero que Davi faça uma casa para mim. E quando chega no dia seguinte, o profeta vai lá: Davi, Deus falou comigo à noite, e Deus não quer que você faça uma casa para ele. Uau! Davi na hora fica chateado, mas ele olha para Deus, agradece a Deus, deixa os planos então para que o seu filho executasse o templo. Mas ouça só algo interessante, eu quero que você preste atenção, porque aqui há algo poderoso que você precisa compreender sobre Deus, a sua vontade, a sua palavra. O coração de Davi era para engrandecer a Deus em primeiro lugar. Então Deus não permitiu que Davi errasse e seguisse por um caminho fora da sua vontade. Você consegue compreender hoje? Davi tinha decidido agradar a Deus. O coração de Davi era genuíno, era sincero. Ele queria honrar a Deus com o templo. Por isso Deus o advertiu: essa não é a minha vontade. Se o coração de Davi fosse para engrandecer a si mesmo, se Davi quisesse construir um templo tão grande para mostrar como ele era grande rei, como ele era bom, como ele tinha dinheiro, provavelmente Deus teria permitido que ele caminhasse no engano, que ele fizesse algo fora da vontade de Deus, que fracassasse, que ruísse, ou que ficasse pelo meio do caminho. Mas porque Davi tinha um coração sincero e no íntimo ele queria agradar e fazer a vontade de Deus, Deus não permitiu que Davi errasse e que Davi seguisse por um caminho fora da sua vontade. Quantos conseguem entender esse princípio espiritual nessa manhã? Se no seu coração você decidiu fazer a vontade de Deus, você saberá, Ele te guiará por um caminho reto dentro da sua vontade. Se o seu coração for enganoso, se você pergunta a Deus: Deus, qual é a tua vontade? Mas no seu coração você já está determinado a seguir a sua, mesmo estando na igreja, mesmo ouvindo a palavra, você caminhará em engano, você caminhará distante do propósito e da vontade de Deus para você. Queridos, parece que muitos ouvem a palavra de Deus todas as semanas na igreja, não faltam nenhum culto por anos, mas não tem mudança de vida, continuam em pecado, continuam com as mesmas dúvidas, repetem a ideologia do mundo, mas não tem firmeza na palavra de Deus, parece que não entendem a palavra, nunca decidiram fazer a vontade de Deus, continuam no trono da sua vida, nunca decidiram abandonar o mundo, e por isso não entendem a palavra. Embora ouçam todas as semanas, os seus ouvidos estão tampados, não são capazes de aplicar nada do que ouvem, mas esse é o dia que o Senhor marcou, para que você saia daqui em novidade de vida,
para que você se levante como um homem e uma mulher de Deus, um verdadeiro discípulo de Cristo dessa geração, que fará a vontade de Deus na terra. Vocês se lembram da oração do Pai Nosso? Pai Nosso, que quando você for orar, como você deve orar, como Jesus ensinou: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, então venha o teu reino, seja feita a minha vontade. É assim que nós oramos? É assim que muitos oram, por isso oram e não tem resposta nenhuma. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí sim, o pão nosso nos dai hoje. Só depois vem o pedido: Senhor, ser santificado, o Senhor é o Deus da minha vida, faça a tua vontade na terra, no céu, na minha vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você vê como você deve orar? Se você não rendeu a sua vontade à vontade de Deus, você tem uma vida infrutífera, as suas orações não são ouvidas, a palavra de Deus não encontra raiz para produzir fruto no teu coração. Eu creio que você já compreendeu a palavra de Deus nessa manhã, não é verdade? O verso 18, o último que nós vamos ler: aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou é uma pessoa verdadeira, e não há nada de falso a seu respeito. Veja só, Jesus é verdadeiro e não há falsidade ao seu respeito. E como nós sabemos, Jesus nunca buscou engrandecer o seu próprio nome, Jesus nunca buscou a sua própria glória, mas ele estava em todo o tempo comprometido em dar glória ao Pai, em dar glória a Deus. Por isso Jesus, ao invés de sentar num trono, ele seguiu um caminho que o levaria à cruz, que o levaria à morte, porque ele buscava a glória daquele que o enviou. Jesus não estava preocupado em ter fama, em impulsionar sua própria reputação, mas a de Deus. Aleluia. Se não, por que ele faria coisas que despertariam ódio nas pessoas? Por que Jesus faria e falaria coisas que ameaçariam a sua própria vida? Jesus caminhou obediente ao Pai, num caminho de sacrifício, num caminho de amor a Deus e ao mundo. O mesmo mundo que o odiou, que o rejeitou. Agora, quanto a nós, igreja de Cristo nessa terra, as pessoas vão olhar para nós e questionar também as nossas intenções. Como questionaram a Jesus, as pessoas nos questionarão. Elas olharão para mim, olharão para você, e elas perguntarão: esses são bons homens de verdade? Ou será que eles estão querendo enganar os outros? O mesmo questionamento será feito a respeito de nós. Eles são bons de verdade ou estão querendo enganar? De onde vem o seu ensino? Será que eles falam a verdade ou estão buscando só riquezas? Estão querendo levantar uma bandeira, levantar o seu próprio reino, levantar o seu próprio nome, levantar uma placa? Por isso, querido, se você quer servir a Deus e fazer a sua vontade, o último ponto para nós terminarmos é esse: não busque a própria glória, mas busque a glória de Deus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Não busque a própria glória, busque a glória de Deus. Se você é um empresário, um comerciante, um influencer, não há problema em levantar o seu próprio nome. Mas quando nós entramos no campo da fé, só há um nome que deve ser levantado: o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O problema de muitos líderes, pastores, ministros, evangelistas dos nossos dias é que eles buscam pelo reconhecimento, buscam muitas vezes por recompensas materiais, pelo aplauso das pessoas, das multidões. Acontece que Deus não divide a sua glória com ninguém. Portanto, querido, se você vai servir a Deus, não perca o seu tempo, a sua energia, buscando reconhecimento, buscando ser relevante, como o mundo faz. Mas ao invés de buscar ser relevante para o mundo,
Busque em primeiro lugar o reconhecimento de Deus. Seja fiel a Deus. Faça aquilo que Ele te pediu. Não queira ser reconhecido, mas seja um servo. Não queira levantar uma bandeira com seu próprio nome. Não queira erguer um reino para você mesmo, mas decida fazer a vontade de Deus, dar glória a Deus em tudo. Seja fiel com aquilo que Deus te confiou. Tenha um coração de servo, tenha um coração humilde. E quando as pessoas olharem para você, quando o mundo olhar para você e questionar suas motivações, será que ele é um bom homem? Ficará claro que não há falsidade em você, que você é uma pessoa verdadeira, porque você não trabalha pelo seu próprio nome, mas está disposto a pagar o preço para fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus, como homem, o tempo todo buscou fazer a vontade do Pai, procurou transmitir a palavra do Pai, mas houve um momento crucial. Quando Jesus, no Getsemane, nós não temos no Evangelho de João, está nos sinóticos, antes de ser traído, crucificado, Jesus se pôs a orar com grande aflição, e ali Jesus sentiu o peso do pecado, uma grande angústia, tristeza a ponto de morrer. Jesus sentiu uma pressão tão grande. Os seus discípulos não puderam estar ao seu lado ao ponto de suar gotas de sangue. Naquele momento, Jesus com uma palavra podia pedir ao Pai, e miríades de anjos viriam, estavam apostos para socorrê-lo. Mas Jesus então, quando foi orar, no momento de maior angústia, pressão e aflição, ele até pediu ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se houver alguma outra forma, Senhor, para a redenção, sem que eu tenha que passar por isso, sem que o Filho do Homem seja entregue na mão dos traidores e pecadores para ser torturado e morto, se houver alguma outra forma, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas a verdade é que não havia outra forma. Ele teria que ser sacrificado pelos nossos pecados. Então Jesus disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. No momento mais difícil, de maior angústia, quando ninguém podia estar ao lado de Jesus, Jesus foi fiel e decidiu fazer a vontade do Pai a despeito da sua. Por isso ele caminhou para a cruz, e por isso eu e você fomos salvos. Por isso eu e você estamos aqui hoje, porque Jesus decidiu fazer a vontade do Pai. Agora, e quanto a você? Você já decidiu fazer a vontade de Deus? Se você quer compreender a palavra, os ensinos de Jesus, quer ver os frutos na sua vida, primeiro, você precisa assumir um compromisso de render a sua vida a Ele. Precisa estar disposto a seguir os passos de Jesus, a livrar-se do medo e erguer-se então com ousadia para anunciar o Evangelho, e estar disposto a abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus.